Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia na sua presença, mais um dia buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque quando assim procedemos, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, como a Bíblia diz, pedis em espírito, porque muitos pedem por motivação errada. Temos que o coração do homem é um coração que faz muitos planos, mas é um coração enganoso do lado esquerdo e não prevalece. Temos que andar com o coração com entendimento. Não é somente confessar Jesus como o único e suficiente Salvador de vossa vida, mas tem que além de o confessar publicamente, tem que crer de coração, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento, e o entendimento tem que ser do alto, porque o entendimento é desviar do mal, e só se alcança esse entendimento através do entendimento do alto. Olhos próprios, entendimento de próprios olhos, não se alcança, né? Amando o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento, de toda a alma, da qual acompanhará as obras juntamente com a fé. Assim como Paulo combateu um bom combate através da fé, encerrou a carreira, guardou a fé, assim temos que perseverar, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Temos que perseverar segundo as obras de justiça. Como ele nos disse hoje, vigiai para não serem influenciados, né, por aqueles que perseveram segundo a impiedade, porque se persevera segundo eles, né, que a Bíblia diz, aqueles que louvam os ímpios, né? Nós devemos sim louvar a Deus com atitudes, como Ele nos ensina. Demonstrai pelo vosso bom proceder, né? Através das atitudes que se louva e adora a Deus, através de um coração com entendimento, através do amor, aonde Jesus disse, ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, pelos seus frutos os conhecereis. Nenhuma árvore boa produz maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Outra vez conhecereis aqueles que servem e os que não servem a Deus. Os que servem o tissadique, o justo, e os que servem o rachão, maldoso. E assim nós perseveramos como um culto racional, como através das atitudes, é como um culto de ação de graças. Ele agrada e recebe com um aroma agradável as nossas ofertas, as obras de justiça. Assim como Abel, né, Deus agradou das suas ofertas e rejeitou os de Caim, porque as suas obras eram más. Ele disse a Caim, cabe a ti vencê-lo, né? Ou seja, ele estava, ao invés de sujeitar a Deus, ele estava resistindo a Deus e sujeitando ao diabo, porque suas obras eram maléficas, de maledicências. Por isso Deus rejeitou as suas ofertas. E Deus diz, cabe a tu vencê-lo, porque a responsabilidade é pessoal, cabe a cada um. O fim é temer a Deus, a Cristo, e desviar do mal, né? Rejeitai toda maledicência, porque aquele que está com o Espírito Santo as semeia segundo o Espírito e não permite com que o adversário o toque. Caim,
ao invés de consertar-se diante do Senhor com as suas obras, ele fechou o semblante, ele permitiu que o maligno entrasse nele, né? E ali ele matou o seu irmão Abel. Nós seguimos aquele que o sangue fala com mais veemência do que Abel, mais veemência até mesmo dos bodes, do sangue dos animais. O sangue carmesim, a água transformada no vinho novo. Ministros de uma nova aliança, do qual manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Fugimos de toda a vanglória que é maligna e seguimos segundo um coração com entendimento, que é desviar do mal no amor, na reverência, o espírito reto e inabalável, do qual nós perseveramos dia após dia. Dia após dia somos renovados segundo os seus atos de justiça, segundo a fé opera em nós, né? Porque temos que perseverar segundo as obras de justiça, temos que perseverar segundo o autor e consumador de nossa fé nos ensina, né? Ele mesmo nos ensina a perseverar no amor, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, porque se ele está em nós e nós nele, temos as suas virtudes, adicionamos as virtudes à nossa fé e através do exercício constante alcançamos o entendimento para desviar do mal, para discernir os espíritos. Falamos da sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia. Não falamos de sabedoria desta era perversa, dos poderosos que já vai desvanecendo. Falamos da maturidade daqueles que alcançam uma média estatura da plenitude de Cristo, né, do qual ele revela a imagem e a glória do Deus vivo. E ainda então não veremos face a face, mas chegará um momento, né, aí sim será revelado a imagem e a glória do Deus vivo, aonde a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde um é o que planta, o outro é o que colhe, né? Os ceifeiros são os anjos. E ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, aquele que perseverar até o fim, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos, aqueles que têm o nome escrito no céu, no livro da vida. Mas lembrai-vos do que Deus disse a Moisés, né? Uso da minha misericórdia como quero, né? Bem-aventurados os que utilizam de misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. A Bíblia diz que nós somos tentados pelos maus desejos, né? Aquele que está em Cristo e Cristo em nós, ele já venceu o tentador por nós, né? Pelo que nada temeremos. Somos tentados pelos maus desejos. Ele não havia mal, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele foi conduzido ao deserto pelos nossos maus, né? Pelos nossos, aquilo que o inimigo nos tenta. Mas se nós estamos em Cristo, já não somos mais tentados, porque Ele nos livra da tentação, né? Nós sujeitamos a Deus e a Cristo e resistimos ao diabo, e ele foge de nós, aonde ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aquele que tem ele no coração, ele a boca fala do que o coração está cheio, né? Ele compartilha o maná do alto dos céus todos os dias. Ele é uma fonte a jorrar, né? Porque aquele que bebeu desta água nunca mais terá sede. Ele é uma fonte a jorrar, da qual nós anunciamos dia após dia o Evangelho, o alicerce
lançado, do qual nós edificamos sobre ele dia após dia, né? Porque assim as obras perseveram, porque quando é provado pelo fogo, Deus nos conhece através das atitudes. Ele vê que há perseverança em nós. Ele vê que há o operar do Espírito Santo em nós. Mas ele também sonda o intento da mente e do coração e conhece aqueles que, embora diante dos homens estão com o exterior como ovelhas, mas o interior é como um lobo feroz. E ele os conhece, juntamente com aqueles que têm o discernimento, aqueles que têm o dom de justiça, aqueles que discernem entre o bem e o mal, aqueles que alcançam o dom de justiça, do qual o mesmo Espírito que nos ensina é o mesmo Espírito que sonda o intento da mente e do coração. E nós apresentamos as nossas orações ao Deus Altíssimo, através, em nome de Cristo, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina como orar, é aquele que nos abre a visão do reino dos céus para saber o que está acontecendo, e assim nós apresentamos as nossas petições, as nossas orações, que não são vontades próprias, mas sim aquilo que o Espírito nos ensina a orar. E assim nós perseveramos dia após dia, apresentando as súplicas, as orações, porque agindo Ele ninguém impedirá. Tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no alto dos céus. Tudo que nós desligarmos é desligado no alto dos céus. Ele nos concede, dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Ele supre as nossas necessidades dia após dia quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador de nossa fé, aquele que por ele tudo foi criado, né? Toda honra e toda glória seja dado a ele. Ele criou, e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai, herdou o poder e a autoridade para julgar com cetro de ferro e despedaçar todo barro. Nenhum oleiro, nenhum barro, nenhum caco pode contender com o oleiro, com seu Criador. Nenhum pode dizer: por que fazes assim? Porque ele, na sua onisciência, onipotência, na sua onipresença, ele tudo opera como quer. A graça lhe dá a liberdade para operar como quer, né? E ninguém pode contender. Ele mesmo nos ensina. Eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Faço adoecer, faço sarar. Lembrai-vos de Moisés, que pôs a mão no peito e ficou sã, depois que ele mesmo a tinha tornada leprosa. Ele faz absolutamente tudo, né? Seu poder e autoridade está acima de todos. Lembrai-vos que até mesmo ali os adivinhadores de Faraó fizeram a serpente, mas ali a serpente que Moisés havia jogado engoliu a serpente deles. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado e venceu todo principado, toda potestade, todo governo ímpio, todos os sacerdotes da antiga aliança, todos aqueles que ensinam heresias, todos aqueles que anunciam vãs filosofias, todos aqueles que se opõem ao seu ensino, que é o Evangelho, ele já os venceu, né? Cabe
a nós utilizarmos da oração e apresentar diante do Senhor, e Ele é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. Porque a ira humana não produz a justiça divina, mas quando não iramos, quando pelo contrário apresentamos as nossas súplicas e orações, oramos até pelos nossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Ele é aquele que tudo contempla e é aquele que tudo julga, é aquele que coloca na balança, e a sua balança não tem pesos enganosos, né? Ele é aquele que tudo contempla, ele é aquele que tudo opera. Ele é a estrela da manhã, da qual ele nos concede o poder e a autoridade para dominar com cetro de fé sobre os povos, línguas e nações, para que o povo venha se arrepender de seus maus caminhos, para que o povo arrependa-se de cultuar outros deuses, porque não fará para ti imagem de escultura. E ele é aquele que, como a palavra diz, para alguns ele é a rocha da qual nós alicerçado nele, nada nos abala. Mas para outros seria como uma pedra de tropeço, né? Uma pedra que, como diz, que cai do alto, né? E alguns se tornariam como pó por rejeitarem aquele que os podia os salvar, e agora vivem segundo a ignorância, segundo as trevas, rejeita aquele que um dia foram iluminados e agora com as mentes cauterizadas, corrompidas, né? Porque está escrito assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela vem a vos seduzir e vós afastais tão rápido da pura devoção de Cristo. E a raiz de todos os males aonde muitos caíram, porque estão servindo a Deus, ao Deus Mamon, né? Não servis a Deus e a Mamon, né? Estão servindo os seus deuses, se tornaram um próprio objeto de escárnio, uma prata de refúgio, né? Por se corromper a raiz de todos os males, o dinheiro. Mas nós somos daqueles que perseveramos na fé, e o nosso maior tesouro está no nosso coração, do lado direito, o entendimento, a sabedoria para desviar do mal, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para conduzir aqueles que estão rumo às trevas, para que venham se arrepender de seus maus caminhos. Porque sábio é aquele que ganha uma alma. E em mais um dia na perseverança, vigiando e orando sem cessar, porque estamos nos dias maus, dias de apostasia, esfriamento, tempos de indignação, onde Jesus está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.